Olá pessoal, um abraço especial para os meus alunos do Epitácio Pessoa, tá? Beijo para vocês. Estamos aqui hoje com mais um tema, né, para ajudar vocês na preparação para o Enem, tá? O Enem esse ano. Semana passada nós fizemos uma mini aula de filosofia com o tema democracia, tá? Hoje a gente vai trazer um outro tema, né, que é associado ao tema democracia, também é recorrente, é muito recorrente do Enem. Semana passada nós fizemos democracia e hoje cidadania. Cidadania e democracia, a gente vai ver nessa aula de hoje que tem uma relação muito grande, porque tem tudo a ver com o exercício da cidadania. Democracia, cidadania. Vamos tentar compreender um pouquinho desse tema hoje, tá? Vamos comigo. Bom, esse tema, gente, cidadania, como eu falei na aula passada, em torno de 13% das questões do Enem envolve esse tema aqui junto com o tema de democracia. Democracia e cidadania. 13% das questões do Enem está voltada a essa temática, ok? Então vamos ver algumas considerações sobre esse tema de hoje. Cidadania, aula de Sociologia, capítulo 7, página 184. Gente, essa aula é, na verdade, do programa, do conteúdo lá do segundo ano. Quem fez o segundo ano comigo, quem estudou comigo, segundo ano passado, né, 2019, nós vimos esse tema o ano passado. A gente está só revendo esse tema, certo? Para se preparar para o Enem, ok? Então, é um tema de segundo ano, mas que é importante para os alunos do terceiro acompanharem e rever novamente essa temática. Vamos lá. Cidadania. Primeiro, vamos ver aqui a definição, uma definição básica, fundamental para a palavra cidadão. Pessoa que exerce seus direitos. Gente, só pode se considerar cidadão aquela pessoa que conhece seus direitos e deveres. Pessoa que exerce seus direitos e deveres. Pessoas que têm consciência dessas duas coisas. Esse sim é o verdadeiro cidadão. Aquele que só acha que só tem direitos e na verdade não é cumpridor dos seus deveres, não pode se considerar cidadão. Então, a cidadania, ela se complementa, ela se evidencia no momento em que eu tenho essa consciência. Conhecer meus direitos, mas exercer, cumprir os meus deveres, tá bom? Então, o exercício dos direitos é o que define muito bem essa palavra cidadão. Não esqueçam disso, tá? Que tem tudo a ver com democracia. Numa nação democrática, né? Numa nação democrática, sem garantia dos direitos para o seu povo, não existe democracia, tá? Então vamos lá. Antes da gente entrar na temática cidadania, vamos ver vamos fazer uma abordagem importante, que é sobre a Constituição brasileira. A Constituição de 88, ela é apelidada de Constituição Cidadã. Por que, Zé Carlos, Constituição Cidadã? Gente, a Constituição brasileira, a atual Constituição de 88, ela foi resultado de um movimento de redemocratização do Brasil após o regime militar. Fiquei muito triste essa semana diante de manifestações pedindo a volta da intervenção militar. O AI-5, gente, o AI-5 durou 10 anos com a dissolveu o Congresso Nacional. Se o nosso Congresso é corrupto, é importante que se troque os deputados, os senadores, mas deixar de existir o poder legislativo numa nação democrática, isso é incoerente, tá? Uma incoerência muito grande politicamente falando. Então, o que é necessário? Se nós não estamos felizes com a atuação dos nossos deputados, dos nossos senadores, enfim, vamos fazer com que a gente tenha a oportunidade de exercer o nosso papel de cidadão e na hora das escolhas, na hora de escolher nossos candidatos, mudar esse pessoal. Mas aí, pedir para o fechamento do Congresso, isso é uma barbaridade, certo? Então, como eu falei, a Constituição Cidadã foi um processo de redemocratização do Brasil após um regime que causou muito sofrimento na população brasileira, né?
a ditadura militar, ela causou sofrimento, foi um momento histórico em que prevaleceu a censura, foi um momento histórico em que prevaleceu a tortura, a prisão, perseguição e prisão de toda a elite pensante brasileira. Estudantes, professores, jornalistas, cantores, ou seja, uma grande parcela de pessoas, de cidadãos brasileiros, foram perseguidos por esse regime que discordava dessas pessoas, das ideias, do pensamento dessas pessoas, eram perseguidas, quando não eram mortas, eram exilados para outro país. Tá? Então é preciso que se tenha essa consciência. É preciso que essa Constituição atual ela é considerada uma Constituição cidadã porque nós recuperamos aquilo que nós temos de mais bonito no nosso documento, na nossa Constituição, que é os direitos. Nós vamos falar disso, e nós vamos falar disso hoje, os estágios do direito, tá bom? Só um instante, vamos lá. Gente, para consolidar os direitos como cidadão, eu vou utilizar um outro teórico, né? O teórico hoje está no livro de vocês também, é o Thomas Marshall, né? Um sociólogo britânico, tá? Que define que a cidadania ela se completa através de 3 estágios do direito. 3 estágios do direito. Do direito civil, do direito político, do direito social. Então, Thomas Marshall, britânico, certo? Ele define dessa forma os 3 estágios do direito. Vamos ver cada um deles para a gente compreender como se consolida a cidadania, tá bom? Primeiro, direito civil. O direito civil, gente, nada mais é do direito que trata das liberdades individuais. Que liberdades individuais são essas, pessoal? A liberdade de expressão, dizer o que pensa, dizer o que gosta, assumir aquelas ideias que você defende. Isso é um direito civil, certo? O direito de ir e vir, a liberdade de se mover, eu tenho a liberdade de viajar na hora que quer, para onde quero. Isso é um direito civil. Então, o direito civil, ele trata exatamente das liberdades individuais. Outro direito civil que a gente não pode deixar de falar aqui é sobre o direito à propriedade privada. O regime militar, muita coisa foi tomada do povo brasileiro, gente. Um exemplo bem claro aqui em Oroz. Meus avós meus avós e aquelas pessoas mais antigas, na década de 60, foram desapropriadas de suas terras aí dentro da bacia do Açude de Oroz. Nunca nenhum deles recebeu nenhum tipo de indenização, nunca nenhum tipo de compensação financeira. Enfim, hoje a Constituição garante isso, direito à propriedade privada. Ninguém pode ser lesado em relação a isso, ok? Bom, direito civil trata das liberdades individuais. Vamos ao segundo estágio do direito, segundo Thomas Marshall, tá? Direito político. Bom, o direito político pode ser sintetizado num único direito. Direito de votar e ser votado. Você tem direito de escolher quem você quiser para lhe representar. Nós temos a oportunidade de escolher o nosso diretor na escola, nós temos a oportunidade de escolher o nosso representante no conselho, nós temos direito de escolher ou de se candidatar a participar de uma associação comunitária. Enfim, são muitas instituições que representam o povo de alguma forma. Não somente as instituições políticas, né? Certo? Não somente as instituições políticas. Então, um sindicato dos trabalhadores. Os trabalhadores têm direito de se candidatar, a presidir, a participar, enfim, de formar uma bancada política, um novo partido político que represente os direitos dos trabalhadores. Então, é um tipo de direito político. Votar e ser votado.
associação comunitárias, enfim, todo tipo de instituição social que tenha representantes em determinado grupo, povo, que pode ser representado, que pode ser escolhido, que vota para escolher um representante, isso é direito político. Vamos ao terceiro estágio do direito, conforme o Thomas Macho. É o direito social. Gente, para mim, dos 3 estágios, esse é o mais importante, esse é o que a gente tem mais compreender, tá? É o direito social. Direito social são aqueles direitos que são essenciais para a vida digna das pessoas. Gente, quais os direitos que são essenciais para a vida digna das pessoas, que são fundamentais para a vida da pessoa, certo? Saúde, educação, o que mais, gente, que a gente poderia... Trabalho, esporte, que é o lazer. Então, são direitos que são de fundamental importância para a vida digna das pessoas, tá? Isso é direito social, tá? Essa semana as pessoas fizeram algumas manifestações, né? Pedindo o retorno dos trabalhos, pedindo o retorno das atividades trabalhistas, enfim. Mas a gente percebe, gente, que o direito fundamental é o direito à vida. Está lá no artigo 5º, está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Direito à vida, primeiramente. Então vamos nos conscientizar de que a saúde em primeiro lugar, depois o trabalho. As nações, os outros países que estão voltando às suas atividades, né, comércio, indústria, enfim, estão voltando depois de um período em que dá para se perceber o controle da doença, da pandemia que está acontecendo atualmente no mundo. Então, alguns países que estão retomando as suas atividades é porque também já estão controlando essa pandemia. Aqui no Brasil também, com certeza, vai haver um controle. Em breve, as atividades vão voltar ao normal. Creio eu, né? Agora nós vamos fazer um pouquinho da orientação para a atividade que eu vou propor dessa aula de hoje, tá, gente? Comentar um pouquinho. São 3 questões abertas, dissertativas. Vocês irão escrever a opinião de vocês, ou conforme a compreensão de vocês, depois que vocês pesquisarem no livro lá. Eu vou mandar no WhatsApp esse vídeo, esse link, e a atividade também, para todas as 4 turmas de terceiro ano. Tá bom? A primeira questão, vocês diz o seguinte: explique como pode ser compreendida a relação entre cidadania e democracia. Lá na página 184, vocês façam uma leitura reflexiva, tá? Façam uma leitura reflexiva e respondam conforme a compreensão de vocês. Que relação é essa entre cidadania e democracia? Lembra da aula sobre democracia, com a aula de cidadania hoje, e da opinião de vocês. Faz uma síntese da tua compreensão. A segunda questão: como surgiu a ideia de direitos humanos? Certo? Na leitura do livro de vocês vão ver também que surgiu a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi escrita após a Segunda Grande Guerra Mundial, depois de barbaridades cometidas pelo povo, pelo mundo, tá? Então vocês façam uma leitura lá, verifiquem, vejam o que é que vocês podem entender, compreender e repassa para a gente, tá bom? E a terceira e última questão, 3 questões abertas, discussão, tá? Escrevam um breve comentário sobre o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em direito e dignidade. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, é também um dos títulos que está lá no artigo 5º da nossa Constituição Cidadã. Tá? Importantíssimo esse primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, então fica aqui o meu abraço, desejo a vocês um bom trabalho, preparem-se para o Enem, tá? E eu desejo muita sorte. E em breve estaremos juntos na sala de aula. Um beijo para todos.